Na Venezuela, Nicolás Maduro acusa a oposição pelos protestos e pela violência que ocorrem pelo país e afirma que nada vai tirá-lo do poder. Enquanto isso, subiu para 6 o número de mortos em manifestações ao redor do país. Durante a manhã, um político opositor foi preso, sequestrado por homens encapuzados. O Ariel Palácio está chegando aqui, nosso correspondente para a América Latina em Buenos Aires, e tem novas informações para a gente. Ariel, boa noite para você. A Venezuela se aprofunda ainda mais numa crise que já dura há anos e está culminando agora com esse processo eleitoral completamente, como é que eu diria, problemático, né? A gente já tem 6 mortos, tem pelo menos 500 presos, um líder opositor foi sequestrado e preso e até agora é simplesmente impossível comprovar o resultado da eleição. Exatamente. Boa noite, Elter. Boa noite a todos. O regime de Nicolás Maduro, esse autocrata venezuelano, até agora não divulgou as atas eleitorais. Recordando que a eleição foi no domingo e hoje, final de noite de terça-feira, ainda não contamos com dado algum, recordando também que o sistema eletrônico e o próprio Nicolás Maduro sempre se ufanou de dizer que o sistema eleitoral venezuelano é o mais rápido e moderno do planeta. Mas, por enquanto, das atas, nada. Hoje, Maduro fez uma reunião conjunta do Conselho de Estado e de Defesa da Nação. E isso foi pouco depois que a líder opositora Maria Corina Machado e o Edmundo Gonçalves Urrutia, o candidato da oposição, haviam feito um discurso perante uma imensa multidão em Caracas que estava protestando justamente contra Maduro. Maduro acusou a oposição de tentar desestabilizar o país e disse que as redes sociais estavam fazendo um complô para tentar desestabilizar a Venezuela. Segundo Maduro, houve muito dinheiro do que ele chama do imperialismo, referindo-se aos Estados Unidos, e também do narcotráfico colombiano. Neste ponto, há um paradoxo, porque geralmente quem é acusado de ter vínculos com o narcotráfico colombiano, especialmente por intermédio da guerrilha colombiana do Exército de Liberação Nacional, o ELN, é justamente o regime de Nicolás Maduro. Segundo ele, há uma conspiração internacional contra a Venezuela. Disse que o fascismo internacional também estava tentando conquistar o país. Também ele afirmou que a oposição havia queimado várias sedes do Conselho Nacional Eleitoral, havia queimado máquinas de votação, isso no domingo, algo que no próprio domingo o regime não havia citado. Também disse que o nazismo pretendia se instalar no país, acusando a oposição. Nazismo também outra coisa paradoxal, porque a oposição nunca fez comentários antissemitas. Bom, depois citou... Foram muitas horas de discurso de Maduro. Maduro até parou para citar um poema escrito por um pastor luterano alemão, o Martin Niemöller, que muitas vezes esse poema é atribuído ao dramaturgo alemão Bertolt Brecht, que aquele famoso poema que diz: quando os nazistas vieram buscar os comunistas, fiquei calado porque eu não era comunista, e assim por diante. Maduro citou o poema com muitos erros, mas enfim. Junto com isso, dentro ainda do âmbito do governo, Maduro deu os parabéns a Jorge Rodríguez, que é o presidente do parlamento, um parlamento composto apenas por chavistas, porque Rodríguez pediu a prisão para o candidato opositor Gonçalves Urrutia e para a líder opositora Maria Corina Machado. E Diosdado Cabello, que é o segundo homem forte do regime, que ele é um parlamentar, mas é um militar com muito poder também, disse que Gonçalves Urrutia será visitado por seus filhos na prisão. Que declaração mais impressionante, Ariel. Ontem mesmo eu tinha perguntado para você sobre a Maria Corina, a gente comentou sobre a possibilidade real de ela ser presa. Hoje a gente já tem um líder opositor importante sequestrado e preso. Agora essa fala do Maduro num país onde um ditador controla as forças armadas e, mais que isso, milícias, que são cidadãos, que a população civil, grupos armados que agem nas cidades, principalmente em Caracas, né? Quer dizer, a oposição está correndo um risco real.
Exatamente, há um risco enorme, levando em conta isso que você citou, o peso dos militares dentro da estrutura, dentro do esquema de poder na Venezuela. Para começar, já que estamos falando de eleições, o vice-presidente do Conselho Nacional Eleitoral é um militar, os militares controlam um terço do gabinete de ministros. A Venezuela, Hugo Chávez, o fundador do chavismo, era um tenente-coronel, paraquedista, e ele tinha um carisma enorme e tinha um vínculo direto com os militares. Maduro, um civil, não tinha esse vínculo quando chegou ao poder em 2013, então precisou ceder muito para os militares, inclusive criando cargos a granel. A Venezuela hoje conta com 2.000 generais, oficialmente. Para comparar, os Estados Unidos têm 900 generais no total. A Venezuela tem mais generais do que as forças da OTAN todas combinadas. Só para ter uma ideia como foi necessário ficar criando cargos a granel para agradar os militares. Os militares também dominam boa parte dos governos de estados da Venezuela. Maduro deu de presente aos militares vastas áreas de produção agropecuária e criou e entregou aos generais uma empresa chamada Caminpeg, que explora gás, petróleo e área de reservas de ouro no estado de Bolívar, que é uma das maiores reservas do planeta. Eles também controlam portos, aeroportos, empresas de transporte. Inclusive, há várias denúncias que indicam que eles utilizam essa estrutura aeroportuária para lucros adicionais com o narcotráfico, ou seja, devido a isso também a cúpula das Forças Armadas está altamente comprometida com Maduro, porque se Maduro sair do poder em algum momento, eles ficarão também complicados perante um eventual governo opositor. E além disso tudo, Maduro, ele próprio não sendo um militar, ele vive fazendo o sinal da continência de forma permanente, preside paradas militares frequentemente, sempre em cima de um tanque ou de uma lancha de desembarque. Ele exalta as Forças Armadas em quase todos os seus discursos. Ontem, anteontem e na semana passada, ele definiu seu governo, olha só a expressão, como um poder militar, perdão, poder cívico, policial e militar. E ele também fala, ele usa um vocabulário sempre militar. Ele fala sobre a trincheira da economia, os soldados da educação, para se referir aos estudantes, não é? E, por exemplo, já houve ocasiões quando ele falou sobre a melhoria da estrutura rodoviária como a batalha do trânsito. Então, Maduro tem um vínculo ultra intenso com os coturnos. Elton. Ariel, só dizer que é um poder militar já é assustador. Agora, dizer que é um poder policial é mais assustador ainda. Eu te convido, Ariel, para continuar aqui com a gente, porque a gente continua falando sobre esse assunto agora, chamando o professor de Política Internacional da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, Paulo Velasco. Oi, professor, muito obrigado pela sua presença aqui no nosso edição das 6. Como é que o senhor analisa a situação de momento na Venezuela? A impressão que a gente tem é que essa crise não vai parar de se aprofundar e que pode haver uma explosão de violência a qualquer momento. Boa noite, Elter. Boa noite, Ariel. Um prazer sempre conversar com vocês. Pois é, né? Infelizmente é um cenário que já de alguma maneira podia ser previsto, né? Não chega a surpreender de todo. Já havia esse temor, né, de uma eventual vitória do Maduro, né, lançando mão, né, de quaisquer artifícios possíveis, né? Vimos já nos dias prévios à eleição, né, algumas manobras ali complicadas, né, dificultando a entrada de pessoas, fechamento de fronteiras, né? No próprio dia da eleição, a circulação dos coletivos, né, que são milícias, né, armadas ligadas ao chavismo, né, para intimidar os opositores, né, a não votarem, não saírem de casa para votar, né, mudanças de última hora, né, no endereço de meses eleitorais, né, também impedindo, né, que opositores pudessem efetivamente exercer o direito ao voto, né, mas o pior de tudo, né, veio depois do encerramento das urnas, do fechamento das urnas, né, quando justamente, né, poucas horas mais tarde, né, o Conselho Nacional Eleitoral decidiu anunciar uma vitória do Maduro, né, mas até agora, né, ninguém consegue evidenciar essa vitória ou comprová-la, né, porque não se dá acesso e não se dá transparência, né, com o acesso às atas eleitorais, né. Essa situação cria um clima de incerteza brutal, manifestações começam a aparecer nas ruas da Venezuela, não só em Caracas, né, os opositores naturalmente, que nutriam a expectativa, né, de uma vitória, né, eu arrisco dizer, né, que era vez em 25 anos
que havia efetivamente a possibilidade de a oposição vencer uma eleição presidencial. Na medida em que isso não se concretiza, isso não se efetua, isso naturalmente traz um clima de frustração gigantesco para os opositores, e agora o regime tentando assumir um discurso e uma retórica de endurecimento e ameaçando com prisão, inclusive, de opositores, algo que também não é novidade na Venezuela. Quando a gente olha para um passado recente, a gente tem visto uma série de prisões arbitrárias no país. A Venezuela é o país da América do Sul com o maior número de presos políticos, perseguição de toda sorte a partidos de oposição, fechamento de alguns desses partidos. Então, são práticas que o chavismo consolidou ao longo dos anos, e agora, nestes poucos dias depois da eleição, estamos vendo tudo disso, mais uma vez, sendo utilizado pelo regime. Então, esse ponto de que existe, sim, um risco concreto de uma escalada de violência, ele é real na Venezuela, porque já vimos isso também em momentos relativamente recentes. Eu lembro de 2017 sempre, como um ano muito traumático, a oposição nas ruas protestando contra agravos antidemocráticos praticados pelo Maduro, e sendo reprimidos muito duramente, com dezenas de manifestantes mortos naquele período. Agora já temos 6 manifestantes mortos, e o número tende a crescer nos próximos dias, bem como a perspectiva e possibilidade de uma onda de violência ainda mais ampla. Ariel. Professor Velasco, boa noite. O senhor morou muitos anos na Espanha, que foi a terra que foi comandada por uma ditadura, a ditadura do generalíssimo Franco, durante de 36 a 75, vamos fazer as contas outra hora, 38 anos, se não me engano. Uma ditadura que passou pelo boicote dos aliados, ficou isolada, passaram fome, houve um êxodo descomunal de espanhóis para o exterior, houve repressão, assassinato, censura, e o regime durou, depois acabou tendo uma série de vantagens, porque virou aliado dos Estados Unidos, depois de ter sido boicotado pelos Estados Unidos, virou aliado dos Estados Unidos, mas passou por muitos anos isolado, tremendamente isolado. Lembro de outras ditaduras como a da Coreia do Norte. E, enfim, digamos, isolamento não é uma novidade na história do mundo, e a gente vê ditaduras que duram décadas, mesmo isoladas. O que a gente pode ver agora, talvez um eventual cenário que, no caso que as manifestações opositoras não consigam levar Maduro a exibir as atas eleitorais, e talvez ali a saída de Maduro eventual e a chegada de um governo opositor, e tampouco se as pressões internacionais não funcionarem, recordando que as pressões internacionais até agora não funcionaram com a Venezuela, Maduro, existe talvez o wishful thinking, muitas pessoas dizem, desta vez Maduro cai. É possível isso, ou é também bastante viável a perdurabilidade de um ditador como Maduro? Pois é, Ariel, a gente quando olha para a Venezuela, para esse período aí de 11 anos de Maduro, 25 anos de chavismo, a gente tem sentido que as pressões internacionais, geralmente elas não trazem maior impacto, não provocam maior instabilidade para o regime, e não ameaça efetivamente o regime com uma queda, a possibilidade de poder ruir. O Maduro tem enfrentado sanções internacionais importantes, sobretudo ali desde a ascensão de Trump nos Estados Unidos em 2017. O país sofreu isolamento também no âmbito do Mercosul, sendo suspenso pela cláusula democrática do Protocolo de Ushuaia em 2017. Criou-se o Grupo de Lima também em 2017 para pressionar ainda mais o Maduro, um grupo do qual faz parte inclusive o Canadá, além de vários países latino-americanos. Então muitos mecanismos foram usados, inclusive internamente. O próprio Juan Guaidó se autoproclamando o presidente encarregado da Venezuela em 2019, sendo reconhecido por mais de 50 países que deixaram de reconhecer o governo do Maduro como legítimo, a OEA pressionando largamente na figura do Luiz Almagro e buscando a suspensão da Venezuela da OEA, coisa que não foi conseguida pelo apoio dos países caribenhos, que se manteve esse conjunto de países muito ao lado do Maduro, mas várias ações foram tentadas para tentar desestabilizar o regime, e nada disso surtiu efeito. Não me estranharia que, apesar de um aumento do isolamento da Venezuela, e que poderia acontecer, Ariel, o Brasil, por exemplo, poderia se colocar de maneira mais enfática
contra a Venezuela, não reconhecendo, por exemplo, o resultado das urnas no domingo. A Espanha, de Pedro Sánchez, que é um governo também de centro-esquerda, também já disse que só poderá reconhecer depois de ter acesso às atas. Então, são países que dialogavam com o Maduro e que estão assumindo uma postura agora de rechaço, de repúdio, diante das dúvidas acerca da lisura do pleito no domingo. Então, poderia haver um aumento do isolamento da Venezuela, mas isso certamente não garante a perspectiva de uma mudança, de uma transição política para um governo opositor, muito menos de volta às franquias democráticas. Lembremos que a Venezuela ela tem uma relação importante com a Rússia, uma relação importante com a China, países que inclusive já reconheceram o pleito no domingo. E eu destaco sempre um outro ponto, Ariel, que é a questão das sanções internacionais. O Maduro e sua equipe sofrem muito pouco com as sanções. Quem mais sofre com as sanções internacionais, econômicas contra a Venezuela, é o povo venezuelano, que fica ainda mais impactado e abalado, com uma situação de penúria extrema, já um povo muito sofrido, oprimido, que vive justamente sob um regime autocrático e que ainda tem que lidar com sanções que dificultam ainda mais a realidade cotidiana de todos. Então, eu não vejo muita perspectiva de que, de fato, as pressões internacionais possam levar a uma mudança. Poderia haver uma mudança se internamente os militares mudassem de postura, mas isso não parece ser muito o caso por agora. Professor, a gente até daqui a pouco vai traçar uma linha sobre os problemas, os graves problemas da economia da Venezuela, aqui no edição das 18. Ariel e professor, eu acabo de receber a informação de que já temos 11 mortos na Venezuela nesses conflitos e queria fazer mais uma pergunta para o professor. O senhor deve ter acompanhado, professor, a nota do Partido dos Trabalhadores reconhecendo a vitória do Nicolás Maduro, mesmo antes de a apuração ter sido encerrada. E agora há pouco o presidente Lula deu uma entrevista para a nossa afiliada em Mato Grosso, dizendo que não vê nada de grave na eleição da Venezuela, que é normal, que se a oposição tem reclamação, ela que reclame, ela que procure a justiça. Como é que o senhor analisa essa nota do PT e essas declarações recentes do presidente Lula à luz de tudo que nós vemos acompanhando desde o início? Porque a palavra que eu buscava no início aqui do edição das 18 é que, do início ao fim, há sinais claros de manipulação nessa eleição da Venezuela. Pois é muito ruim. Na verdade, a postura histórica do PT, tem sido uma postura muito leniente, muito condescendente com os abusos praticados pelo chavismo desde ali os anos 2000, ainda a época do governo do Hugo Chávez, e se estendeu na década passada, já no governo do Maduro. Então, os dois governos Lula, o governo Dilma, sempre foram muito lenientes com os agravos antidemocráticos, e buscavam, de alguma maneira, fechar os olhos para tudo aquilo, com declarações muito esdrúxulas, dizendo que a Venezuela era uma democracia, mas era uma democracia venezuelana, como se houvesse a possibilidade de adjetivarmos a democracia, colocando o adjetivo de um país para entender que aqueles abusos fazem parte da realidade soberana de um Estado como a Venezuela. Então, são situações bem esdrúxulas, que têm caracterizado, infelizmente, a postura do Partido dos Trabalhadores, que tem vínculos estreitos, a gente sabe, com o chavismo. O próprio presidente Lula tem uma relação importante com a Venezuela, com o Hugo Chávez, com quem tinha suas relações também de desencontros, mas havia muitas afinidades nos anos 2000, mas é lamentável. Eu diria que o PT, por ser o partido do presidente da República, emitir uma nota desse tom acaba significando justamente esquecer muito do sofrimento do povo venezuelano, esquecer muito dos abusos que foram praticados nos dias prévios à eleição, no dia da eleição e nos dias posteriores à eleição. Então, efetivamente uma postura ruim, e o Brasil, eu sempre reitero, tem enormes responsabilidades na América do Sul. O Brasil é visto pela comunidade internacional como uma espécie de síndico do espaço sul-americano, que tem que, de fato, se posicionar para assumir um papel mais definitivo em defesa da estabilidade, da democracia, do Estado de Direito, e certamente chancelarmos a eleição do modo como aconteceu seria um sinal muito ruim para o mundo como um todo, e poderia comprometer a própria imagem do governo Lula. O Brasil, claro, ele sempre tem que ter cuidado para não ultrapassar as raias da soberania, não ultrapassar e violar o princípio, por exemplo, da não interferência, não ingerência externa, mas existem maneiras justamente de tentar influenciar outros países sem violar propriamente a soberania, para ajudá-los numa transição democrática, pacífica, a possibilidade de se costurar, por exemplo,
um pacto de convivência pacífica, né, entre o governo do Maduro e a oposição, né, que garantisse ao Maduro, por exemplo, né, alguma forma de anistia, de não perseguição na hipótese de deixar o governo. Então, são muitos caminhos que a diplomacia oferece, né, mas certamente, né, o Brasil não pode enveredar pelo perigosíssimo caminho de fechar os olhos mais uma vez e de chancelar um pleito sobre o qual pairam tantas e tantas interrogações. Professor, muito obrigado. Ariel, muito obrigado. Muito obrigado, professor Paulo Velasco, da UERJ, sobre a democracia lá Venezuela. Tem uma singela sugestão. E se a gente for para a Assembleia Geral da ONU para redefinir as definições de democracia, né? Talvez seja uma boa solução. Obrigado aos dois. Até a próxima. Estou aqui com o nosso super Marcelo Lins. Prazerzão. Que é um prazer estar aqui comigo e eu quero conversar com ele também sobre essa situação da Venezuela. Lins, a impressão que eu tenho é que o Brasil se meteu talvez numa armadilha do Maduro. Seria demais dizer isso, porque o Brasil ajudou a organizar essa eleição, foi lá, o Maduro concordou, na hora H o Maduro foi, fez tudo do jeito que ele quis, aliás, do começo até o fim dessa eleição. E queria colocar no jogo também que talvez a situação do Brasil, essa saia justa, fique ainda mais justa devido ao alinhamento ideológico dos governos, né, do PT ao longo de todos esses anos ao Maduro. Então, agora, como separar uma coisa da outra? Pois é, prazerzão estar aqui contigo, prazer estar falando com todo mundo aqui na edição das 6. É uma situação complexa essa da diplomacia desenvolvida pelo Brasil. Ao mesmo tempo, me parece que não há solução simples para esse caso. A gente já viu, há pouquíssimo tempo atrás, tentou-se quase que uma intervenção branca internacional na Venezuela. Tinha a história do Guaidó, autoproclamado presidente, que se dizia no direito de assumir o governo porque ele tinha sido presidente da Assembleia e deveria estar ali levando adiante esse governo venezuelano. Aquilo foi um mico, né? Aquilo foi um mico da comunidade internacional liderada pelos Estados Unidos, com o apoio explícito do Brasil, de boa parte dos países da América do Sul, da União Europeia, todo mundo. Não deu absolutamente nada. Por quê? Porque faltou ali, digamos, o que se esperava de um apoio popular que desse ali vazão a essa pressão que vinha do exterior. Não era algo que tivesse saído de dentro da Venezuela. Isso não quer dizer que não haja seríssima oposição dentro da Venezuela ao regime Maduro, ao governo Maduro, que foi ao longo do tempo endurecendo e sim assumindo áreas cada vez mais autoritárias, cada vez mais áreas de ditadura. Me parece que a solução mais simples é fazer como alguns governos já fizeram, anunciar rompimento de relações, anunciar que não conversam mais, mas isso também exime esses governos de fazer qualquer outra coisa. A posição do Brasil é mais delicada, até porque você falava, Elton, esse alinhamento histórico em relação ao que vinha acontecendo, uma aproximação muito grande, porque havia ainda aquele contexto de gente defendendo que o governo venezuelano era um governo de esquerda, portanto, governos mais à esquerda deveriam estar naturalmente alinhados. E quando se viu, acho difícil dizer hoje que o governo Maduro é um governo de esquerda. Ele usa essas palavras, anti-imperialismo, usa a luta contra os Estados Unidos para se arvorar como sendo de esquerda. Mas você vê, na América do Sul mesmo... Ele usa uma embalagem de esquerda para ter um regime ditatorial. Exatamente. E você tem muitos líderes da esquerda na América do Sul, e aí eu falo do Pepe Mujica, no Uruguai, ex-presidente, muitíssimo respeitado, ou do jovem Gabriel Boric, no Chile, muito respeitado também, que já dizem, não, o que está acontecendo lá é uma ditadura, e a ditadura tentando ali jogar suas cartas para sobreviver. E a gente tem o Brasil, junto com o Brasil, a Colômbia, que foram os países que mais apostaram na possibilidade de uma transição pelo diálogo e pelo voto. Teve ali os acordos de Barbados, o Brasil assinou embaixo, pedindo eleições limpas, transparentes e tudo mais. E o Maduro foi dando, ao longo do processo, como você bem ressaltou, sinais de que não estava disposto a fazer isso. E agora, quando ele não divulga os números exatos dessa eleição, quem é que pode dizer que ele venceu de fato? Como é que o PT pode sair com a nota apoiando a vitória do Maduro, dizendo que tem certeza? Certeza de quê? E mesmo agora que divulgue, quem garante que essas atas são as atas verdadeiras, com esse tempo todo? É muito complexo. E o Brasil tentando manter ali, porque também a quem interessa o isolamento total e absoluto da Venezuela. A Venezuela virando um governo cada vez mais militarizado, cada vez mais isolado dentro do continente. Isso é do interesse do Brasil, que tem uma fronteira importante, que tem questões ligadas à energia de Roraima, por exemplo, que dizem respeito à Venezuela, que recebeu também venezuelanos aqui, e para a Colômbia, que recebeu mais de 1,5 milhão de venezuelanos também. Como é que fica isso? É bom para ela ter isso? E para a população venezuelana? Esse isolamento total e absoluto é bom? Não é. Me parece que é um caminho difícil pela frente, mas é um caminho que precisa ser traçado, de impedir que a Venezuela descambe para uma ditadura total e absoluta, pois isso significaria uma derrota
primeiro para a população venezuelana e depois para todo o entorno, sem dúvida nenhuma. Só para a gente terminar super rápido, que eu não quero tomar muito seu tempo, mas assim, eu acompanhei muitas discussões hoje, discussões de várias vertentes. E a impressão que eu tenho, a sensação que eu tive é que o comportamento ideológico do governo contamina a discussão diplomática, que é uma coisa completamente diferente. E isso traz prejuízos para o país. Diplomacia precisa ser baseada em pragmatismo. O que é o melhor para o país? Então, é o melhor para o país, como eu estava dizendo, que a Venezuela fique totalmente isolada? Não. Mas, ao mesmo tempo, a Venezuela já foi um parceiro comercial do Brasil muito mais importante. Em 2007, chegou a ser o nosso 6º parceiro comercial. Hoje, quando o presidente Lula se elegeu para esse 3º mandato, a Venezuela estava em 44º lugar na lista dos países que fazem negócio com o Brasil. Portanto, não é uma questão comercial, é uma questão mais de força do Brasil no Cone Sul, de impedir que se aprofunde um processo de transformação da Venezuela numa ditadura acabada, sem nenhum tipo de diversidade, e tentar ver como resolver essas outras questões: energia, refugiados, êxodo. Esse é que é o desafio nesse momento. E é nesse momento que a gente não pode nem falar no alinhamento ideológico, como fez o PT na sua nota. Porque, afinal de contas, não vamos esquecer, o Maduro, só nessa campanha, ele relembrou o Bolsonaro ao dizer que as urnas no Brasil não eram auditáveis, portanto não eram confiáveis. Relembrou Donald Trump ao dizer que pretende fazer a Venezuela grande de novo e, ao mesmo tempo, se arvora como lutador contra o imperialismo americano. Então, me parece que ele está um pouco descolado também de qualquer luta ideológica, está fazendo uma salada que ele pega elementos de várias partes e tenta usar a favor dele. Bom senso, sangue frio e determinação para seguir trazendo a Venezuela cada vez mais para a democracia. Me parece que essa é a única opção para o Brasil. Marcelo, brigadão, tá? Boa noite para você, valeu. Vamos junto.